Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor, dizer que é um prazer tê-los aqui para juntos iniciarmos mais um plano de estudo com as lições bíblicas da CPAD. Lembrando que o plano de estudo não é uma aula antecipada, ou seja, uma aula completamente desenvolvida, dada previamente. O plano de estudo, na verdade, é uma maneira, uma metodologia de absorver antes da aula as partes mais importantes da lição, ou seja, você fazendo um estudo pessoal, você que é aluno ou você que é professor, conseguindo assimilar de uma maneira mais rápida uma maior quantidade de informações em relação à lição. Por quê? Porque é destacado os pontos mais importantes, ou os trechos mais importantes de cada um dos pontos da lição, tá bom? Então, a nossa intenção aqui é auxiliá-los nesse sentido. Essa lição de número 5, Reinado de Acasias, tá? Da classe Adultos, cujo tema geral é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, uma lição que vai tratar sobre o reinado de Acasias, ok? Os objetivos específicos para essa lição são: 1. Descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. 2. Assinalar a coragem de Elias. E 3. Identificar as consequências dos atos de Acasias. Então a gente tem uma situação interessante aqui, que numa mesma lição você vai ter duas perspectivas importantes. Uma tratando sobre as questões relacionadas a Acasias e outra relacionada ao comportamento, à postura de Elias. Isso é muito interessante porque nós temos aprendizados tanto a partir de questões negativas quanto a partir de questões positivas numa mesma lição. Muito interessante isso aqui. Se você gostar, né, do material, se você gostar dessa aula, você dá o seu like, curte, compartilha. Esse material pode ser baixado na descrição do vídeo no YouTube, tá? Você pode baixar esse PowerPoint, modificá-lo, tá? Você pode fazer alteração, você pode enviar às outras pessoas, fazer o que você achar melhor para a sua aula, tá bom? A única coisa que eu peço a você é que compartilhe ou que curta o vídeo para que o YouTube possa ranqueá-lo melhor, tá bom? A gente tem como textuário dessa lição: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo, Deus, provas o coração e a mente. Salmo 7, versículo 9. E a verdade prática: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Então a gente tem essas duas importantes perspectivas já confirmadas no texto áureo e na verdade prática. Uma relacionada mais à questão de Acasias e outra relacionada mais à questão de Elias. E a gente tem como leitura bíblica em classe 2 Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao 8, depois do versículo 13 ao versículo 17. Você pausa aqui o vídeo e faz a leitura na sua própria Bíblia. Por que eu faço isso? Para que você tenha uma maior interação, não com o que está na revista, mas com o texto completo que está na sua Bíblia. Então você vai ter uma dimensão maior do ensino, e isso é muito importante. Então a gente tem como introdução dessa lição: o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como de seus antepassados. Após uma queda da sacada do Palácio Real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-Zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte, 2 Reis 1:16. E a gente tem como tópicos da lição: 1. Um reinado marcado pela idolatria. 2. Elias desafia a adoração a Baal. E 3. A doença de Acasias e a sua morte, tá? E aí, como conselho de distribuição do tempo em aula para os professores, gastaria 15 minutos no primeiro tópico, porque ele só tem 2 subtópicos. E é muito claro que está registrado ali, sem necessidade de se esticar o assunto. O 2 já vai falar sobre o desafio de Elias e também sobre a sua situação pessoal diante de Deus, ou seja, o seu comportamento de fidelidade diante de Deus. Então, nesse sentido, é importante gastar tempo aqui, porque é aquela questão do exemplo para as nossas vidas. E o terceiro, a doença de Acasias e a sua morte, tá? Que é 3 subtópicos. Você gasta também 25 minutos.
falando sobre essa questão e fazendo uma correlação com o tempo em que a gente vive, né, com a situação das pessoas diante de Deus, daqueles que confessam estar na presença de Deus, aí você gasta 25 minutos. O total, você tem 65 minutos, e aí você fica com 5 minutos para fazer uma introdução da próxima lição, para prender a atenção dos seus alunos, você que é professor, tá? O tópico 1, um reino marcado pela idolatria, a gente tem o Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal Zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus, a sudoeste de Canaã. Ao adoecer, em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade a fim de saber se viveria ou morreria, 2 Reis 1 e 2. Então, essa é a situação que descreve a condição ou comportamento, a maneira de agir e pensar de Acasias, muito claro, e a questão de imitar o comportamento de seu pai também não merece nenhuma consideração, porque a gente já estudou a questão de Acabe e Jezabel e já sabe qual o comportamento deles. 2, Acasias segue os passos de seu pai, é uma complementação. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. No seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Então, nesse sentido, você pode, para ganhar tempo, você que é professor, você pode ler de uma única vez os 2 subpontos, fazer uma abordagem mais ampla sobre essa questão de Acasias seguir os passos de seu pai. E isso não é uma tendência que deve ser considerada como natural, porque se você olhar para outros exemplos da Bíblia, como Josias, por exemplo, que não seguiu os passos de seu pai, mas fez uma grande reforma religiosa durante o seu reinado, que começou com 8 anos de idade, mas ele foi guiado pelo sacerdote da época e chegou a uma condição diferente da de seu pai, obedecendo a lei do Senhor. Então isso é muito importante abordar nessa questão, que ele não precisaria ser igual ao seu pai, essa foi uma opção dele próprio, tá bom? Tópico 2, Elias desafia a adoração a Baal. Aí a gente tem a corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-zebub, mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortassem com uma dura palavra. Porventura não há Deus em Israel para eles consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Então isso é uma coisa muito importante, muito interessante, colocada na lição, porque parece uma coisa surreal. Uma pessoa criada num ambiente onde deveria reinar o reconhecimento de quem Deus é, o Deus de seus pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas você vê um rei completamente afastado do Senhor, como fora seu pai. E mesmo vendo o fim de seu pai e da sua mãe, continuou no mesmo caminho. Então, ainda se pergunta ao Senhor, pergunta a eles, por que vocês estão indo para outro lugar? Deus verdadeiro de Israel está aqui. Então, na verdade, era mais um esclarecimento daquilo que Deus já sabia do que um desejo de Deus de que eles o constassem, porque já estava determinada a situação, o fim de Acasias. E aí a gente vai para o ponto 2, a resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Mas nas 2 primeiras vezes desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães. Na terceira vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pela de seus soldados, ajoelhado suplicou ao homem de Deus que lhes poupasse a vida. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhasse até o palácio em segurança. Então aqui a gente tem uma situação uma espécie de desafio do rei ao profeta de Deus, mesmo sabendo que ele era um homem de Deus, pela própria situação que tinha vivido com seus pais, mesmo assim ele tenta trazer Elias à força, ou seja, completamente fora do reconhecimento
né, que ele deveria prestar ao homem de Deus, ou seja, ele considerava Elias como qualquer um, sendo que Elias não era qualquer um. Isso não é caso de a gente tomar exemplo e achar que quando alguém quiser nos fazer o mal, por exemplo, em todas as circunstâncias, Deus vai nos livrar como livrou Elias. Não. E hoje, passando pelo momento que nós vivemos, a gente entende isso de uma maneira muito mais forte, né? Porque no nosso tempo cresceu muito a ideia da blindagem, né? O crente blindado, que não acontece nada com ele, e a gente viu muito dos nossos queridos, pela permissão de Deus, né? Entre pastores, cantores, parentes nossos, muita gente boa, que o Senhor o recolheu através dessa situação adversa da pandemia que a gente está vivendo. Então, essa situação de Elias, não adianta tomar como exemplo para achar que vai acontecer com a gente da mesma forma, né? Porque muitos servos do Senhor foram mortos numa situação semelhante a essa. Então, a gente tem que ter isso como um exemplo significativo da permissão de Deus também de preservar a vida dos seus servos segundo a sua vontade. E assim, ele foi até a presença do rei, um ministério de fogo. E aqui o ponto 3 é muito interessante, que vai falar justamente sobre essa questão de Elias ser uma pessoa confirmada por Deus. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. Então, a gente tem o episódio do desafio, né, com os profetas de Baal, que causou um grande estresse em Elias. A gente tem essas 2 ocasiões também em que os soldados que foram tentar prendê-lo à força perderam as suas vidas. Então, era a confirmação de Deus de que ele estava com Elias e isso não iria mudar, porque Elias não mudava o seu comportamento diante de Deus, mesmo diante das maiores provas. Fica aí uma importante revelação sobre a força do seu ministério guiado por Deus. A gente vai para o ponto 3, a doença de Acasias e a sua morte. O julgamento do Senhor contra Acasias. E a gente tem, Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. Então, é uma questão que a gente já leu lá no começo e que a profecia era curta e reta e não tem nem o que se comentar em relação a isso. O ponto 2 vai dizer a determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias. Desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Aqui você pode, então, nesse caso, ler os 2 pontos junto, tá? De uma vez só, e fazer um comentário só. Você ganha tempo com isso para questões mais importantes. E aqui as qualidades de Elias, que é uma questão importantíssima dessa lição. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria, clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade e, além de tudo, a coragem. Ainda hoje, o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Talvez esse seja o grande ponto da lição, porque mais vale para nós o exemplo de Elias, né, de preservação da identidade e da fidelidade a Deus, do que ficar discutindo a questão de Acasias. Então, que se gaste mais tempo aqui falando sobre as qualidades de Elias que podem nos inspirar para servirmos melhor ao Senhor. A gente chega ao fim da lição, nós estudamos até aqui um reinado marcado pela idolatria, Elias desafia a adoração a Baal, e terceira, a doença de Acasias e a sua morte. E a conclusão nos diz, o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria, pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou a transgressão de Acasias e por esse motivo quase foi morto. Todavia, seguiu em frente, cumpriu a sua missão e honrou a Deus. Honrou a Deus. Então isso daqui é extremamente significativo, aquilo que aconteceu com Elias, mais significativo do que aquilo que aconteceu com Acasias. Esse é o exemplo que a gente tem que ter para nós. Eu espero ter auxiliado você de alguma forma no seu estudo, para que você tenha uma lição de grande qualidade,
tanto você como as pessoas que te ouvirem, né, que elas possam também serem abençoadas imensamente, ok? Então desejo a todos uma excelente aula e se Deus quiser nós nos veremos novamente na semana que vem. Até lá!